Fala galera do Palpite Futebol, começando mais um Palpite Futebol para este sabadão, dia 21 de setembro aí galerinha, dia de muitos jogos. Novamente, separei aqui 25 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Desta vez com o Brasileirão Série A, B e C e muito mais aí galerinha, como havia prometido no vídeo anterior. Mas antes de começar com os palpites, peço que se inscreva no canal e deixe aquele like, firmeza galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir primeiro palpite de hoje, Brasileirão Série A. Botafogo vs São Paulo. A equipe do Botafogo aí é uma equipe que vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe do São Paulo também vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates e 3 vitórias do São Paulo. Partida que podemos cravar vitória com empate do Botafogo ou jogo acima de 1,5 gol. Cruzeiro vs Flamengo. A equipe do Cruzeiro aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas, 3 jogos sem vencer, vem numa má fase. A equipe do Flamengo vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Flamengo, 1 vitória do Cruzeiro. Partida que podemos cravar vitória com empate do Flamengo, o jogo acima de 1,5 gol. Corinthians vs Bahia. A equipe do Corinthians aí é uma equipe que vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória, 3 jogos sem vencer. A equipe do Bahia vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 confrontos. 3 vitórias do Bahia e 2 vitórias do Corinthians. Partida que podemos cravar como uma possível zebra, vitória do Bahia com empate ou jogo abaixo de 2,5 gol. Santos vs Grêmio. A equipe do Santos aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe do Grêmio vem de 4 vitórias, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas penalidades nos últimos 5 confrontos. 2 vitórias do Santos, 1 do Grêmio e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Santos. O jogo de ambas as equipes marcam. Brasileirão Série B, Guarani vs Paraná. A equipe do Guarani aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Paraná vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 2 vitórias e 3 empates. Nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 1 vitória para cada lado. Partida que podemos cravar vitória com empate do Paraná. O jogo acima de 1,5 gol. Bragantino vs Londrina. A equipe do Bragantino aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Londrina vem de 4 derrotas e 1 vitória nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Bragantino e 3 vitórias do Londrina. Partida que podemos cravar vitória do Bragantino, o jogo acima de 1,5 gol. Coritiba vs CRB. A equipe do Coritiba aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 2 empates e 3 derrotas. A equipe do CRB aí vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do CRB, 2 vitórias do Coritiba e 1 empate. Partida que podemos cravar como uma possível zebra, vitória do CRB com empate, o jogo abaixo de 2,5 gol. Cuiabá Sport vs Oeste. A equipe do Cuiabá Sport aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe do Oeste vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. Partida que podemos cravar vitória com empate do Cuiabá Sport, o jogo acima de 1,5 gol. Argentina Superliga São Lourenço vs Boca Juniors. A equipe do São Lourenço aí é uma equipe que vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Boca Juniors vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates e 3 vitórias do Boca Juniors. Partida que podemos cravar vitória com empate do Boca Juniors, o jogo acima de 1,5 gol. Bolívia, divisão profissional, encerramento, Real vs Testrões. A equipe do Real aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Testrões vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias do Testrões. Partida que podemos cravar vitória com empate do Testrões. O jogo de ambas as equipes marcam. Bromg vs São José. A equipe do Bromg aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe do São José vem de 1 derrota e 4 vitórias seguidas, 4 jogos de visibilidade nos últimos 5 confrontos. 1 vitória do Bromg e 4 vitórias do São José. Partida que podemos cravar vitória com empate do São José. O jogo de ambas as equipes marcam. Brasileirão Série C Playoff,
Semifinal aí, segundo jogo daí da semifinal, Sampaio Corrêa versus Confiança. Jogo da volta aí, galerinha. A equipe do Sampaio Corrêa vem de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 3 jogos de invencibilidade. A equipe do Confiança vem de 2 derrotas, 2 empates, 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Sampaio Corrêa, 2 empates, 1 vitória do Confiança. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Sampaio Corrêa. O jogo acima de 1,5 gol. Brasileirão Sub-20, Sport Recife vs São Paulo. A equipe do Sport Recife aí é uma equipe que vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias, 4 jogos de invencibilidade. A equipe do São Paulo vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Partida que podemos cravar: jogo de ambas equipes marcam, jogo acima de 1,5 gol. Colômbia, encerramento. Liga Águila aí, Pasto vs Atlético Nacional. A equipe do Pasto aí é uma equipe forte, jogando como mandante, 25 jogos de visibilidade, 4 vitórias, 1 empate e 1 vitória nas penalidades. A equipe do Atlético Nacional aí vem de 3 empates, 1 derrota e 1 vitória, jogando como visitante, vem oscilando aí bastante. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Pasto, ou jogo acima de 1,5 gol. Águilas vs Once Caldas. A equipe do Águilas aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe do Once Caldas aí vem de 4 derrotas e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Águila, 1 empate e 1 vitória do Once Caldas. Partida que podemos cravar: vitória do Águilas com empate, ou jogo abaixo de 2,5 gols. A América de Cali versus Bucaramanga. A equipe do América de Cali aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Bucaramanga vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 confrontos. 1 empate, 1 vitória do Bucaramanga e 3 vitórias do América de Cali. Partida que podemos cravar: vitória com empate do América de Cali, ou jogo acima de 1,5 gol. Equador, Liga Pro, América de Quito versus Emelec. A equipe do América de Quito aí é uma equipe forte, jogando como mandante, 25 jogos de visibilidade, 3 vitórias, 2 empates. A equipe do Emelec aí vem oscilando bastante, jogando como visitante, vem numa zica, 3 derrotas, 2 empates e 1 derrota nas penalidades, 5 jogos sem vencer. Partida que podemos cravar: vitória do América de Quito com empate, ou jogo acima de 1,5 gol. Macara versus Delfim. A equipe do Macara aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Delphi vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 1 vitória do Macara e 4 empates. Partida que podemos cravar: vitória do Macara, ou jogo acima de 1,5 gol. MLS aí, Estados Unidos, Atlanta United versus São José. A equipe do Atlanta United aí é uma equipe que vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do São José vem de 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 2 confrontos. 2 vitórias do Atlanta United. Partida que podemos cravar: vitória do Atlanta United, ou jogo acima de 2,5 gols. Vancouver versus Columbus. A equipe do Vancouver aí é uma equipe que vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Columbus vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 confrontos. 2 empates e 3 vitórias do Columbus. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Columbus. O jogo de ambas equipes marcam. Los Angeles FC versus Toronto FC. A equipe do Los Angeles FC aí é uma equipe que vem de 3 empates, 1 derrota e 1 vitória, 4 jogos sem vencer. A equipe do Toronto vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Partida que podemos cravar como uma possível zebra: vitória do Toronto com empate. O jogo de ambas equipes marcam. Los Angeles Galaxy versus Montreal Impact. A equipe do Los Angeles Galaxy aí é uma equipe forte, jogando como mandante, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias, 2 empates e 1 vitória nas finalidades. A equipe do Montreal aí vem numa zica, jogando como visitante, vem oscilando bastante, 4 derrotas e apenas 1 vitória. Partida que podemos cravar: vitória da equipe do Los Angeles Galaxy, o jogo acima de 2,5 gols. Paraguai, primeira divisão, encerramento: Deportivo Santana versus Libertad. A equipe do Deportivo Santana aí é uma equipe que vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do Libertad vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 confrontos, 1 empate, 1 vitória do Deportivo Santana e 3 vitórias do Libertad. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Libertad, ou jogo acima de 1,5 gol. Guarani versus Olímpia Assunção.
A equipe do Guarani aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalou de vez, 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. A equipe do Olímpia vem de 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 1 empate e 4 vitórias do Olímpia. Partida que podemos cravar, vitória com empate do Guarani. O jogo acima de 1,5 gol pode ser considerado também, galera, como uma possível zebra a vitória do Guarani. Peru, Liga 1, encerramento. Rui Castro versus Universitário. A equipe do Rui Castro aí é uma equipe que vem embalada, 5 jogos de invencibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Universitário vem de 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota e 1 derrota nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar, vitória com empate do Rui Caio. O jogo acima de 1,5 gol. E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra deste sabadão com Brasileirão Série A, B e C e futebol sul-americano. Lembrando que estarei deixando todos os links necessários na descrição do nosso vídeo, link do nosso Instagram, link do nosso grupo do WhatsApp grátis, link do nosso Instagram, galerinha, para que vocês possam nos seguir lá. E logo aí na tela, galerinha, vai aparecer o número da nossa assessoria VIP. Beleza? Vem lucrar comigo. Até o próximo vídeo e valeu!